No dia 20 de novembro de 2022, faz um ano que eu de fato me decidi em embarcar com o Eternizando com Papel. E hoje eu quero te contar como tudo começou e como tem sido a trajetória de lá até aqui. Recentemente, uma amiga minha me falou que a Eternizando com Papel foi uma estratégia de Deus para que uma mãe pudesse passar mais tempo com uma filha. E de fato, não tem como falar outra palavra senão essa. Foi uma estratégia perfeita de Deus. Eu me lembro que no ano passado, buscando muito uma direção do Senhor, para que eu pudesse estar mais tempo com a minha filha, criamos um grupo de oração, eu e mais outras duas amigas. E durante esse tempo de oração, pedindo uma direção do Senhor, a gente conversava muito sobre o empreendedorismo, mas nunca foi um plano meu, nunca foi um pensamento meu, porque eu sempre tive uma visão muito limitada de que essas coisas não eram pra mim, que eu não ia conseguir, que isso era grande demais, mas na palavra do Senhor vai falar que aquilo que Deus tem pra nós, nenhum olho viu, nenhum ouvido ouviu, jamais chegou ao coração do homem. E a Eternizando com Papel foi exatamente isso. Jamais imaginei, jamais sonhei, jamais pedi a Deus. Na verdade, o que eu pedi ao Senhor no ano passado era um emprego meio período, mas o que Ele tinha pra mim era muito maior do que eu podia imaginar. E tudo começou também através de alguns sonhos que eu estava tendo no ano passado. Eu sonhava muito fazendo artes digitais, eu sonhava fazendo caixinhas, e quando eu acordava daqueles sonhos eu ficava meio que perdida, sem entender. Mas conforme eu fui orando, conforme eu fui pedindo direção do Senhor, Ele foi clareando a minha visão e me fazendo entender que de fato era aquela direção que Ele tinha pra mim naquele momento. Mas por medo, eu me travava muito e eu estava trabalhando em um emprego fixo e com o Eternizando com Papel também. Mas chegou o ponto em que Deus falou, é agora, larga a mão desse medo. E assim como o Senhor falou com Abraão, sai da tua terra e vai para a terra onde eu vou te falar. Foi exatamente essa palavra que o Senhor, foi o já do Senhor na minha vida. E o Senhor me direcionou a realmente largar meu emprego e embarcar de uma vez por todas no Eternizando com Papel e viver da provisão diária dele. E tem sido dessa forma, um milagre a cada dia. Eu comecei vendendo doce. Acredite, comecei vendendo doces, vendendo bolinho, brownie em caixinhas. Só que eu comecei a perceber que eu gostava mais da embalagem do que de fato fazer os doces. Eu me preocupava mais com a embalagem, como que eu ia embalar, como que ia fazer a caixinha, como ia ser a mensagenzinha de agradecimento, como que ia ser a tag, o adesivo. Então eu comecei a perceber que a minha paixão estava sendo maior. Eu gastava muito mais com a embalagem do que com o produto. Eu lembro que tinha até alguns clientes que falavam: nossa, você não acha que você está gastando muito com a embalagem, não? Mas é porque era algo que de fato me encantava. E pra mim o que foi realmente o divisor de águas para que eu embarcasse no design gráfico e na papelaria foi quando uma amiga minha me perguntou o que de fato eu faria sem cobrar nada, o que eu faria de graça, assim, por uma paixão mesmo. E ali eu consegui colocar a minha mente para definir qual seria o segmento que eu estaria iniciando. E esse nome Eternizando com Papel, que algumas pessoas me perguntam, por que Eternizando com Papel? Eu queria algo que remetesse à eternidade, já que os dons não vieram de mim, veio do Senhor, e a capacidade de criar sempre vem do Senhor, e é exatamente por isso que o nome é Eternizando com Papel. Que com o dinheiro da rescisão eu fiz vários planos, né? Eu pensei, bom, vou pegar, vou investir no meu emprego, vou guardar, vou investir no meu empreendedorismo, vou guardar para algum investimento futuro. Mas o Senhor foi muito claro e muito específico para mim, eu me lembro como se fosse hoje.
Você vai pegar o dinheiro da sua rescisão e você vai arrumar todo o quarto da sua filha. Mas isso trouxe para mim um claro entendimento do quão grande é o cuidado do Senhor com os nossos filhos e que o Senhor queria trazer para mim que o maior investimento que eu poderia fazer na vida da minha filha era justamente no coração dela. Às vezes nós, como os pais, nos perdemos no caminho e achamos que o investimento financeiro com boas roupas, uma boa escola, não que isso seja algo ruim, isso é algo bom, mas precisamos principalmente ter um coração alinhado com o coração do Senhor na nossa maternidade, na paternidade, para que a gente possa realmente investir no coração dos nossos filhos. Às vezes a gente tem um entendimento de que pra gente começar, a gente precisa ter tudo certinho, tudo alinhadinho, tudo perfeito, as melhores máquinas, as melhores ferramentas, mas muitas das vezes o Senhor vai pedir passos de fé com aquilo que a gente tem. Eu gosto muito do versículo, do capítulo que fala sobre a multiplicação dos pães, que foi feita apenas com poucos pães, poucos peixes, aquilo que tinha, e com aquilo que aquele menino tinha, que ele ofertou ao Senhor, o Senhor fez multiplicar. Eu me lembro que logo quando eu comecei com a papelaria, né, com a parte de embalagens, eu nem tinha impressora. Então eu terceirizava, eu imprimia em uma gráfica pequena, pegava, trazia para minha casa para poder montar, para poder entregar. Então assim, eu nem tinha ainda a impressora, mas eu fui seguindo as direções que o Espírito Santo estava me guiando naquele momento. Não espere ter as melhores oportunidades, não espere ter os melhores equipamentos. Siga com aquilo que Deus já te deu, as ferramentas já estão nas suas mãos. Às vezes a gente está retendo e a gente faz tantas orações, tantos pedidos ao Senhor, e o Senhor está dizendo, você é a resposta da oração que você está me pedindo. E às vezes a gente se retém muito esperando o melhor momento, a melhor estação. O melhor momento é aquele que Deus te dá uma direção e você segue. Esse é o melhor momento. Se eu pudesse falar algo que mais me marcou durante todo esse período, sem dúvidas, foi quando eu finalmente consegui comprar a minha encadernadora, que foi algo muito especial, porque há 3 meses atrás eu estava em uma vigília e uma das minhas amigas, em uma das atividades, foi para que a gente fizesse um desenho de algum sonho que a gente tivesse no nosso coração. E eu desenhei exatamente essa encadernadora, que é algo que eu queria muito, mas imaginava que fosse algo alcançado muito mais à frente. E 3 meses depois, para a glória de Deus, eu consegui comprar e fazer a minha primeira agenda. Eu sempre fui apaixonada por agenda, por cadernos, por papelaria de forma geral. E poder fazer o meu próprio diário, poder fazer o meu próprio caderno, é algo que realmente me marcou muito, me emocionou muito. E foi um ponto em que mais me marcou durante todo esse processo, que me fez perceber que valeu a pena obedecer à direção que Deus tinha me dado. E agora eu quero deixar um recado para você, principalmente para você que é mãe e que tem o desejo de passar mais tempo com seus filhos. Tudo o que você tem pedido ao Senhor, Ele já tem depositado em seu coração. Eu costumo dizer que para todas as vezes que nasce uma mãe, nasce também uma empreendedora. Então talvez você possa estar enterrando os dons e os talentos que o Senhor já depositou em você, justamente para esse tempo específico em que você está sendo mãe. Eu gosto muito do capítulo que fala sobre o milagre que a viúva teve dentro de casa. Ela estava para perder os filhos, e quem sabe você tem perdido seus filhos dentro de casa, por não estar tendo tanto contato com eles, por seus filhos passar muito mais tempo com outras pessoas ou em escola. E aquela viúva, ela se viu nessa situação e está praticamente perdendo os filhos. Mas veja que o milagre dela aconteceu dentro de casa. Aquilo que ela já tinha dentro de casa. O Senhor não falou, pega o azeite em outra casa, pega a farinha em outra casa. Não, o azeite e a farinha foram as mesmas. Então, tudo aquilo para que seja feito, para que seja gerado um milagre na sua vida, dentro da tua casa, nos seus filhos, o Senhor já depositou dentro de você. É necessário só que você abra a mão do controle, entregue o controle para o Senhor, que Ele vai fazer com que haja sim um milagre a cada dia. É do prazer do Senhor, é agradável ao Senhor fazer com que mães estejam perto dos seus filhos, assim como Ele também fez com a mãe de Moisés, em que ela teve a oportunidade ainda de amamentá-lo. Assim é do agrado do Senhor, que mães possam criar os filhos próximos, para que possa ser gerada saúde emocional, para que brechas sejam fechadas. Então, se Deus tem te direcionado a algum projeto, a algum empreendimento,
continue buscando direção, continue indo sem duvidar, sem ter medo, porque aquele que aponta o destino, ele também aponta a chegada, ele também conduz e ele também vai continuar depositando a bagagem e a provisão necessária para que você possa chegar lá. Que Deus te abençoe. Os meus caminhos são mais altos.